Boa noite, sejam bem-vindos, todos os amigos do caminho. Atrasamos um pouquinho aí o início da transmissão, mas agora já estamos ao vivo aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite para quem está aqui ao vivo conosco. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir esse vídeo depois. Hoje nós iremos finalizar a nossa Semana do Caminho, com mais uma noite de palestras. Então, explicando aqui para quem está assistindo pela primeira vez, a Semana do Caminho é uma semana em que nós realizamos palestras a semana toda, em comemoração ao aniversário da nossa casa. Nesse ano, o Centro Espírita Caminho de Damasco completou 70 anos no último dia 17 de julho. E a Semana do Caminho, ela sempre fica para a primeira semana de agosto, porque em julho é um mês normalmente de férias. Então, nós passamos a Semana do Caminho para a primeira semana de agosto, onde todos podem acompanhar as palestras que são feitas para vocês, sempre com convidados diferentes, que sempre abordam um mesmo tema. Então, é uma semana de muito aprendizado, porque mesmo sendo um mesmo tema, são assuntos e olhares, né, e abordagens diferentes. Então, sempre agrega para a gente bastante aprendizado, bastante conhecimento que cada um deles nos trouxeram até ontem, e hoje a nossa convidada de hoje também trará para todos nós aqui. Então, hoje a nossa convidada será a Heloísa Pires, que fará também a palestra de hoje, da Semana do Caminho, e aí encerraremos essa semana, que foi uma semana de muito aprendizado. Então, vamos aqui, quem está chegando aqui, aqueles que vão chegar daqui a pouquinho, como a gente sempre faz, antes das nossas reuniões, das nossas palestras, nós sempre fazemos uma prece inicial para nos prepararmos, né, para a palestra. Então, vamos agora, todos aqui, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre querido Jesus, pedindo a Ele que abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão aqui conosco, que cada um possa receber o amor, a luz, a proteção de Jesus, envolvendo a todos, nos mantendo agora na sintonia da luz, essa sintonia que nos mantém unidos por esse através dos nossos pensamentos, nossa convidada em muita luz, para que ela possa transmitir a todos nós o que ela preparou. E seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Então vamos lá, vamos aqui colocando a Heloísa agora aqui na telinha. Boa noite, Heloísa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Quando fazemos a prece, eu já me sinto muito bem-vinda, porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, apresenta modelos de prece, porque falamos muito tempo com Deus em latim sem entender. Então, agora entendemos e conversamos com Deus, nosso Pai, e com Jesus, nosso irmão querido. Obrigada. Então, vamos conversar sobre essa longa jornada. Vamos conversar sobre essa longa jornada. Kardec diz num trecho, acho que é na Gênese, viemos de eras milenares, dos vírus, bactérias,
protozoários. Viemos caminhando, chegando às abelhas que têm o reino ideal, cada uma respeita a sua irmã e os bebês das abelhas. Deixa entre parênteses o caso do zangão, que é a parte. Continuamos no horizonte primitivo, confusos, adorando e criando vários deuses, com letra minúscula, mais homens do que deuses que se vingavam. E a vida continuou. E era previsto lá entre os judeus a vinda do Messias esperado. Mas pensávamos que ele chegaria num carro de ouro, todo importante, expulsaria os romanos do nosso país. E Jesus veio à terra. E até o profeta Isaías, considerando que os profetas eram médiuns, ele dizia: e ele virá como um arbusto frágil. E tantas vezes as tempestades do mundo o curvarão, que para os menos avisados será um homem tombado pela ira de Yahvé. Mas após a sua morte, os interesses se espalharão pelo mundo. E é o que aconteceu. Jesus lindo quis nascer na simplicidade de uma manjedoura, entre os judeus que na época acreditavam num Deus único, graças à imposição de Moisés. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, aparece Moisés impondo a materialização de Jeová, que ele apresentava como Deus para esquecermos os deuses pagãos, os sacrifícios sangrentos, e para começarmos a nos voltar para o Deus único. E esse pensamentos em torno de uma só figura fez com que a atmosfera espiritual se tornasse melhor. E os ensinamentos vieram para nos fazer crescer. Jesus nasceu numa família humilde, procurou mais tarde para apóstolos homens humildes, porque ele queria humildade, trabalhadores, amor no coração. Poderia ter sido imperador romano, poderia ter ocupado o cargo de sacerdote. Não, ele quis passar uma vida na humildade, operário especializado, trabalhou dos 13 aos 30. No Sermão da Montanha, ele brilha intensamente, como sempre, aliás, mas o Sermão da Montanha traz à tona tudo aquilo que ele queria que acontecesse no planeta Terra. Séculos se passaram, estamos num momento difícil de transição, mas tantas verdades que Jesus nos trouxe foram confirmadas pela ciência. A força do pensamento, a necessidade de fazer o bem, a necessidade de de amar o próximo como a nós mesmos, confirmadas nesse século de luzes e de sombras, confirmadas por câmara Killian, acopladas a microscópios poderosos. Ficamos felizes. Jesus é mais atual do que nunca. Quando ele enfrentou o problema mais tarde, havia um oficial romano, e não foi o único, que ficou encantado com Jesus e deu a mão a Pôncio Pilatos, que queria também que ele sobrevivesse, que ficassem com Barrabás e deixassem Jesus solto. E a esposa de Pilatos havia sonhado que Jesus era para o povo judeu o Messias, mas houve, como era esperado, profecia de Isaías e de outros profetas, a necessidade desse sacrifício de amor, desse fato glorioso e dolorido que nos faz refletir até hoje como éramos ignorantes, como éramos egoístas, e os ensinamentos de Jesus tão bem apresentados pelos problemas da vida e a compreensão da reencarnação e o Consolador prometido que veio através de Kardec, vida reencarnado,
provam que Jesus estava certo e que, queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer e que a hora da grande mudança está chegando, está se aproximando. A ciência num grande desenvolvimento, mas diz a Gênese, nessa época de transição, espíritos necessitados terão a última chance de renascerem e se corrigirem, antes que tenham que ir, não por castigo, Deus não castiga, mas porque lá é o ambiente propício para eles, encontrarão amigos, colegas e crescerão em meio às dificuldades de um planeta primitivo. É a lei. E ai de nós se também não conseguirmos o crescimento que nos é próprio. Eu brinco com os meus filhos, adoro o dinossauro, mas de longe. Não quero ir a um planeta primitivo. Amo a Terra. Escola linda. Gratidão a Deus. Quanto recebemos, tão pouco temos que pedir. E o livro dos Espíritos diz: felicidade. Ter o necessário e consciência tranquila. Não imitemos mais os faraós. Construíram grande pirâmide, encheram de ouro e achariam que a porta do reino, alegoricamente falando, estaria aberta. Quando chegaram, carregando eles próprios o ouro criado pelo pensamento inútil no mundo espiritual, não puderam entrar, a porta do reino fechou. Para evitar isso, vamos entender, só entra no reino quem ama a Deus, quem ama o próximo. Até Roberto Carlos, o cantor, fez uma música linda. O que vale para entrar no reino não é o dinheiro, não é o ouro acumulado, não é o carro último tipo, é o amar ao próximo como a si mesmo. Por isso, Jesus nasceu entre os humildes. Foi trabalhador, trabalhou dos 13 aos 30 anos e só então foi pregar. Jesus é incrível. Naquela época, respeitava as mulheres. O querido Paulo, o melhor apóstolo de Jesus, depois que se transformou em cristão, o querido Paulo diz às mulheres, já quando dá aulas lindas sobre verdade espírita, como nós diríamos, sobre a verdade apresentada por Jesus, que depois é reapresentada por Kardec, e que já estava entre os druidas, diz Kardec na Revista Espírita, e provavelmente uma grande parte da verdade também estava na doutrina chamada secreta. Respeitava as mulheres. Madalena, considerada prostituta, não importa se era ou não. Não sabemos as dificuldades e facilidades de cada um. Não podemos julgar. Jesus libertou Madalena dos seus obsessores e ela se transformou numa das melhores discípulas de Jesus, mostrando já naquela época que homens e mulheres devem caminhar de mãos dadas, caminhando para a luz. Curava pela força do pensamento, e hoje a ciência diz: o pensamento constrói ou destrói. O pensamento atrai, diz a Gênese de Kardec, ondas de luzes, se enviamos luzes, mas atrai também ondas escuras com raios e trovões, se nos desequilibramos no pensamento. É preciso orar e vigiar, disse o mestre de Nazaré. Jesus nos trouxe a autoimagem positiva. Sois deuses, sois luzes, que ele fala também no lindo Sermão da Montanha. Trouxe as bem-aventuranças, mas ainda temos que lembrar o respeito dele à mulher adúltera. Uma mulher foi pega em adultério, era morta naquela época. Jesus foi chamado, ele estava próximo para que ele não se saísse bem, mas ele saiu. Ele disse assim: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou.
E ele tinha uma irradiação, um magnetismo incrível. Todos saíram, primeiro os mais velhos. Ele disse à mulher: teus pecados são perdoados. Vá e não peques mais. Que lição! Até hoje essa lição nos serve. O nosso passado nos condena em muitas coisas. Temos a cada encarnação a bênção do esquecimento, para que possamos refazer a nossa vida, crescermos espiritualmente, aproveitarmos as lições recebidas. Respeitou a mulher adúltera, Marta e Maria. Marta reclamou a Jesus que ela só trabalhava e Maria ouvia palestra. E Jesus respondeu o quê? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada. Respeitou a hemorrágica. Ela pensou, ela sofria de hemorragia há vários anos. Se eu segurar a veste desse homem, ficarei curada. E foi. E segurou e se curou. Jesus virou, sentiu, é claro que ela havia segurado sua veste e recebido energia e disse: quem me tocou? Ela contou sua história. Ele falou: a tua fé te salvou. Lindo, lindo. E as bem-aventuranças, corações puros. Os que têm o coração puro entrarão no reino dos céus. Os que têm o coração puro atrairão e irradiarão sempre bons pensamentos. Os que têm o coração puro amam o próximo como a si mesmo. E se respeitam, querem respeitar o próximo também. Porque tendemos a tratar os outros assim como gostaríamos de ser tratados. E os que choram, bem-aventurados os que choram, e eu diria, anjos, protetores, amigos espirituais, enxugarão as suas lágrimas, se fossem lágrimas justas, levadas pelas injustiças sofridas, ou mais lindo ainda, lágrimas que caem em benefício daqueles que sofrem. Lindo aqueles que se preocupam nessa hora difícil da Terra, com guerras. Quem imaginaria que as guerras voltariam? Momentos de transição. Vamos fechar as guerras em breve, vai acabar essa fase terrível. E a Terra terá o direito de ser um mundo de paz, de regeneração, de amor, de respeito ao ar, de respeito aos rios, aos mares e a toda a natureza. Esta é a lição que estamos recebendo e vamos gravá-la. Os que têm fome e sede de justiça, tantos nesse momento de transição, têm fome e sede de justiça. Tantos acreditam que nesse mundo só existe injustiça, que os pobres não podem pagar advogados, mas todos aqueles que pedem auxílio a Jesus de Nazaré encontram recursos através de casas de assistência para que possam receber o auxílio necessário, pelo menos o auxílio espiritual, o cessar da angústia e da mágoa, o aparecer de um advogado gratuito. Sempre confiamos em Deus, não reclamemos, dizia o querido Francisco Cândido Xavier, e a possibilidade de libertação chegará até nós. Mas às vezes queremos resolver um problema e ficamos agredindo até o próprio Jesus. Ninguém me ajuda, mais do que ele fez, reencarnar num corpo frágil de carne, como se estivesse no nosso estágio de evolução, quando ele já era luz pura, séculos à nossa frente, e nos exemplificar ato por ato a arte de bem viver, desde o nascimento numa simples manjedoura, até o crescimento, indo fazer aquela sabatina
que os adolescentes faziam com professores hebreus, vencendo a sabatina, mas ficou perdido conversando com os professores, encantados com aquele menino tão inteligente. E a mãe Maria de Nazaré, exemplo de equilíbrio, luz, mãe digna de um filho maravilhoso, chega e não grita, ela diz: filho, os nossos amigos já foram. O que aconteceu? Ele falou: mãe, estou aqui conversando com meu pai do céu, porque ele respeitava o pai da terra, o querido irmão José, que ensinou ao filho o ofício de carpinteiro, como era costume entre os judeus. Mas ele respeitava muito o pai do céu, Deus, o Criador, que é uma mente universal, que criou um universo magnífico com trilhões de planetas, o que exige humildade. Imaginem entre trilhões de planetas, quantos bilhões de irmãos mais desenvolvidos intelectualmente, espiritualmente e fisicamente. Não podemos ficar orgulhosos, arrebitar o nariz, como quando achávamos que a Terra girava em torno do Sol e era o único planeta do universo. Não, temos bilhões de irmãos, muitos, a maioria mais velha, mais desenvolvida intelectualmente, mais amorosa, mas chegaremos lá. Deus nos criou todos iguais, diferentes, mas com possibilidades semelhantes, porque somos deuses e luzes, e porque somos filhos de Deus, o Pai que nos ama como não sabemos ainda amar. Os misericordiosos, eu fico entusiasmada quando vejo tantos auxiliando a tantos que necessitam, quando eu vejo ONGs honestas que realmente auxiliam aqueles que nada têm. Casas espíritas e de outras religiões humildes que dão lanche, dão sopa, matam a fome desses indivíduos desesperados. E tenho vontade de chorar quando vejo os males que a guerra causa. Problemas, problemas, problemas. Solução: amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro o que desejas que o outro te faça. Jesus ensinou-nos a arte de viver bem e ser feliz. Os perseguidores por causa da justiça deles e o reino dos céus. E os perseguidos que inocentemente enfrentam dificuldades por agirem certo, deles também é o reino do céu. Disse Jesus: sereis bem-aventurados quando disserem mentiras por causa de mim. Será grande vossa recompensa no céu se não aceitarem. Assim perseguiram os profetas. Tem um livro lindo de uma protestante, Ruth Salviano, Kardec. Todas as religiões são boas quando respeitam o bem e amam o próximo como a si mesmo. Vamos nos respeitar, mas para nós, graças à reencarnação, à compreensão de que viemos à Terra para evoluir, a compreensão de tantas maravilhosas palavras, muito será pedido a quem muito foi dado, mas também é dado consolo, alegria de viver, amor aos nossos irmãos, porque somos todos iguais, brancos, pretos, vermelhos, amarelos, na Terra com uma cabeça no nosso estado de evolução. Em outros planetas não sabemos como são e não importa. Importa que brilha dentro de nós um espírito destinado à luz, criado para a luz e filho da luz de Deus, nosso Pai querido. Somos o sal da terra e vamos salgá-la. Somos a luz do mundo e vamos iluminar a terra. Quando fazemos o bem, diz a ciência atual,
Dr. Silva Costa Renato, o nosso cérebro se acende. Ele não acreditava no poder da oração, ele caçoava. Aí um amigo disse para ele: você é um neurocientista, você só vai poder falar que oração, a meditação não valem para nada se pesquisar. Ele falou: eu vou fazer isso. Arrumou máquinas killer, aquelas que usam os parapsicólogos que mostram o perispírito. Ele arrumou, acoplou a microscópios poderosos e foi pesquisar os que fazem prece. E encantado viu que a prece sincera, com amor, ilumina o indivíduo, o cérebro brilha como uma luz poderosa, os neurônios são irrigados por bastante sangue e, às vezes, se necessário, até um aumentozinho do cérebro. Sois Deus e sois luzes, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Bem-aventurados os que acreditam e sentem as palavras vitoriosas de Jesus de Nazaré. Dr. Silva Costa Renato vem honestamente e diz: a oração cura, torna o indivíduo mais inteligente, ilumina. E vamos colocar entre parênteses pensamentos de egoísmo, pensamentos horríveis, fazem com que nosso cérebro se apague, fique necessitado, doenças surjam no nosso organismo. Dr. Calil, cardiologista do Hospital Sírio-Libanês, sem saber ou sabendo, ele diz: não é religião, não é religião, é ciência. Jesus trouxe a ciência espiritual e da terra. Doutor Calil diz: é preciso perdoar, não é religião, é ciência. Não perdoar a mágoa forma coágulos que se situam em qualquer ponto do nosso organismo, causando doença e morte. Palavras do Dr. Calil, honestamente falando. E ainda, doutor, tem muitos, mas os que eu guardei. Doutor Leon Birman, ele também não acreditava na oração. Foi fazer a mesma experiência do doutor Silva Costa Renato e verificou a mesma verdade. Somos Deus e somos luzes, somos a luz do mundo, somos o sal da terra. Quando oramos, provocamos luz, o nosso pensamento brilha intensamente. Quando auxiliamos o próximo, também. Quando nos comportamos como filhos de Deus, indivíduos especiais que vieram à Terra para construir o mundo de regeneração. E tão lindo o projeto divino, ele poderia nos criar como bonequinhos de corda. Da corda faz tudo corretamente, não. Ele colocou em nosso interior as luzes para que nós construíssemos o nosso destino glorioso e luminoso através das várias encarnações. E lembrar essas palavras: queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Existem vários recursos para provocar o desenvolvimento das sementes luminosas, para desenvolver a serenidade, disse meu pai José Herculano Pires. Permitamos que o azul do céu penetre em nós, mas desenvolvamos através da oração as sementes da serenidade. Então, essas sementes ligadas à serenidade que verte do céu, que verte nos telhados das casas ou dos prédios, surgirá em nosso interior. E ficaremos felizes, serenos, tranquilos. E ainda Helena Blavatsky, que criou a teosofia, é uma filosofia muito interessante, ela falava: nunca te deixes abater, provoca as circunstâncias, procura a perfeição. E uma secretária dela tinha esquecido isso e estava desesperada, colando selos na carta e conversando ao mesmo tempo com Helena. E falou: Helena, como eu conquisto mesmo a perfeição? Ela falou: primeiro, pare de conversar.
e deu as 3 setas iluminadas. Procura a perfeição, nunca te deixes abater e faça tudo com muita atenção. Isso é necessário. A verdade vem sempre pingando, mas com Jesus vem num copo precioso que se derrama sobre nós, iluminando, tornando mais inteligente, permitindo que o nosso cérebro melhore irrigado, porque somos mentes extrafísicas. Espiritismo e a ciência para a psicologia concordam. Ciência atual dos russos e dos americanos. Os russos foram proibidos quando descobriram o corpo bioplásmico, que é o perispírito, descrito por Kardec, igualzinho. Aí Joseph Heine, um dos descobridores da parapsicologia, diz: Kardec nunca errou. Fizemos um seminário, ele está correto, mas ele fez experiências com médium. Nós fazemos com máquinas killer. Ele é a antiguidade, nós somos a modernidade. Tudo bem, Joseph Heine, você foi muito corajoso, concordamos com você. Jesus disse: não vim destruir a lei, não vim aboli-la, vim para levá-los ao cumprimento da lei. E digo: passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. E as palavras de Jesus realmente não estão passando, estão se cumprindo através da ciência atual, através da parapsicologia, que é considerada ciência. A parapsicologia estuda fatos inabituais, como pareciam na época o nascimento de Jesus, a história do templo, a perfeição com que ele falava, se expressava e apresentava o mundo espiritual, os fenômenos que realizava completamente inabituais, graças à sua energia magnífica. Jesus era luz pura, tudo o que ele falou está se cumprindo. A parapsicologia gosta muito de 2 fenômenos inabituais que, aliás, Jesus possuía em alto grau. Primeiro, a visão sem olhos, a clarividência. A parapsicologia conta, tem livros, pode ver em PDF, não é para comprar, não. A parapsicologia, hoje é manhã de meu pai, Parapsicologia de Hernani Guimarães, o livro Cérebro que se Transforma, de um grupo de neurocientistas dos Estados Unidos e alguns pastores religiosos e dando aula em universidades, que combina com o espiritismo, e às vezes a gente lê, é como se estivesse lendo o espiritismo. Conta a história de um casal francês que perdeu o filho querido numa guerra. E eles queriam encontrar o corpo na guerra de 14, o corpo do filho para colocar junto à família. A mãe pega, se informa, pesquisa e descobre o cemitério. Mas chega lá, ela começa a chorar. Tem 2.000 túmulos. Como ela encontrará seu filho? Sois Deus e sois luzes. A oração acende uma luz, diz a ciência atual. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível, de Jesus de Nazaré. E, de repente, aquela mulher, que nunca tinha visto nada, enxerga o filho entre 2 túmulos, perfeito, como quando era vivo e sorrindo, e mostra o túmulo onde ele está para a mãe e a convida, vai como a conduzindo, e ela encontra o corpo do filho, e depois confirma pela arcada dentária e outros traços. E ela fica tão feliz. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda,
nada será impossível. E a visão sem olhos de uma senhora, ela está cuidando da casa quando ela vê na parede a netinha bebê que está se afogando no próprio vômito. Não havia celular. Ela pega o telefone e liga para a filha a quilômetros de distância. E a filha vai e salva a netinha. E é uma alegria no lar. Clarividência, visão sem olhos. Hoje a ciência concorda que existe. E a parapsicologia apresenta isso, sobretudo num livro, Fenômenos Parapsicológicos Além da Cortina de Ferro, de duas americanas, que quando o governo de Kirov da Rússia proibiu que as experiências continuassem, porque chegaram a descobrir o corpo bioplásmico, que eles descrevem igual ao perispírito. Acende, fica um céu cheio de estrela quando o indivíduo pensa bem, quando o indivíduo ora. Mas se o indivíduo pensa mal e se liga por afinidade a outros pensamentos sombrios, ele recebe uma carga de sombras e o seu corpo bioplásmico, que antes brilhava, vira um céu tempestoso, alegoricamente com trovões e raios. É necessário fazer o bem. É necessário ser bom, é necessário amar o próximo como a nós mesmos. Ciência admirável que é o Espiritismo, ciência que vem dos séculos com os druidas, como alguns egípcios, ciência chamada secreta que também vem dos séculos, verdades que são ditas por profetas que são médiuns. Não há como esquecer Jesus de Nazaré. Ele ficará conosco até o final dos tempos, que não existe, existe apenas períodos de mudanças de tempo. A clarividência, a parapsicologia concorda com a clarividência e a telepatia. A telepatia é transmissão do pensamento. A ciência viu que o pensamento atravessa tudo, que astronauta na Lua sem comunicação, porque está com um defeito o aparelho que os liga à Terra, eles podem se comunicar através do pensamento. Que força poderosa é essa? Precisamos conhecê-la mais, porque assim como ela constrói, nos traz paz, alegria de viver, nos liga a Deus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo, diz Roberto Carlos. Nos liga a irmãos distantes. É preciso saber viver, é preciso estudar, aprender essa ciência que se desenvolve de uma forma fácil e podemos pesquisar em livros fáceis, como os livros do Dr. Oliver Sacks, o livro de um reverendo, o reverendo Obel, Além do Véu, o livro de outro reverendo protestante e professor universitário, Uma Prova do Céu, escrito pelo Dr. Iben, o livro de uma pastora, professora de ortopedia na universidade, professora Mary, Fui ao Céu e Voltei. Todos em situação de quase morte foram ao mundo espiritual e viram que esse mundo, praticamente colado na Terra, apresenta muita coisa igual à Terra. Nos melhores não existe violência, não existe gente que faz maldade, mas existem casas, existe paz, existe veículos. E tem um filme, O Céu Existe, também um menininho protestante que em quase morte vai ao céu, volta e conta para o pai que não ficamos dormindo, que ele viu que velhos não envelhecem e que não é preciso usar óculos. Lindo filme. Então, em vez de criticar André Luiz, pesquisem. Os livros estão aí, devem ter até em PDF. E tem um teólogo muito bom, Dr. Haroldo Nilson, que Herculano cita num livro muito lindo, Visão Espírita da Bíblia,
ele concorda com Kardec, claro, Kardec é o mestre. Quando Kardec diz, a Bíblia não está errada, os homens é que não souberam interpretá-la. Que a Bíblia conta a história dos judeus, conta costumes, mitos, mas traz também fatos reais. E vamos acompanhando o nosso desenvolvimento. Por isso é um livro com um degrau muito importante. É um degrau inicial, ainda sem o desenvolvimento das ciências, mas já com algumas profecias, médiuns profetizando, imaginando um futuro melhor. E Herculano, nesse livro Visão Espírita da Bíblia, conta que esse teólogo e pastor protestante diz: na Bíblia não existe uma palavra de condenação ao espiritismo, mesmo porque é um livro cheio de profetas e de espíritos. É preciso pesquisar, ler e entender. Jesus disse: minhas palavras não passarão, e não passarão. A cada progresso nosso são melhor entendidas. Moisés e as materializações. Tem uma Bíblia aceita pela Sociedade Bíblica Inglesa, tradução João Ferreira de Almeida. Ele é protestante, não tem nada a ver com o espiritismo, mas ele conta como Moisés chamava Jeová, que era um representante de Deus, mas não era Deus, tinha forma humana, um velho com barba. Sim, se Deus quisesse, se transformaria, mas ele não é, mesmo porque em outros planetas os indivíduos são diferentes. Nós não somos um modelo único do universo. Quando evoluirmos, eu tenho a impressão, seremos uma luz. Mas Moisés chamava Jeová, ele vinha numa nuvem de ectoplasma, esse ectoplasma produz materializações, e ele se comunicava com todos, com Moisés, com muita simpatia e amor. Ele dizia: com meu filho Moisés eu falo olho nos olhos. Com os profetas, em geral, eu só falo quando eles estão dormindo, porque acordados eles não me entendem. E as materializações aconteciam. Moisés contava com o auxílio de 70 médios anciãos, e eram materializações muito bonitas. Bíblia, tradução João Ferreira de Almeida. Martim Lutero já nos avisara que deveríamos procurar boas traduções da Bíblia, e foi o que ele fez, abrindo, diz Herculano Pires, uma janela no muro de pedras que havíamos construído, inventando o céu e o inferno, deformando Jesus. Martim Lutero abriu e mostrou que eram invenções nossas e permitiu a vinda da terceira revelação, Kardec. Fora prometido por Jesus: e eu vos enviarei o Consolador prometido. E o Espiritismo nos consola, nos esclarece, nos torna alegres, pacientes. Não reclamar de Chico Xavier, não reclamar. E essa transmissão mediúnica, que é como a telepatia, muito usada hoje. É Paulo de Tarso quem dá lição de mediunidade nas Epístolas aos Coríntios. Ele aconselha poucos profetas ou médiuns, aconselha silêncio, para que ele sabia que há uma transmissão telepática, então ele dá uma verdadeira aula de mediunidade. É lindo, Paulo de Tarso, ele só não compreendeu muito a mulher. Ele diz assim, ele tinha que ficar com alguma coisa que aprendeu desde pequeno, era cidadão romano, porque nasceu em Tarso, o pai dele fez a documentação. Quando ele morreu, foi condenado à morte, ele foi degolado. Não podia ficar numa cruz porque ele tinha cidadania romana. Ele diz, a mulher fique quieta na igreja. Se ela tiver dúvida, chega em casa e pergunta ao marido. Na igreja ela não pode
falar. E cubra-se com véu, não pode aparecer o cabelo. Lindo, querido Paulo de Tarso. É claro que Jesus era maior, era mais velho, sabia mais, mas Paulo também brilhou com uma luz imensa. Viveu até os 80 anos, quando foi degolado, porque era cristão. Havia se tornado. Leon Denis apresenta no seu livro Depois da Morte reuniões mediúnicas realizadas pelos homens primitivos. Nós estávamos lá, nos degraus primeiros do nosso crescimento, mas assessorados pela espiritualidade superior, fazíamos reuniões e os espíritos de luzes vinham nos ajudar. Jesus é de todos os tempos. Em todos os tempos, a verdade apareceu para alguns. Mas não tínhamos o desenvolvimento pleno para compreendê-la. Mesmo os faraós, aconselhados para serem, pelas espiritualidades durante o sono, nas suas reuniões secretas, para serem puros, para serem bons, para auxiliar o próximo, eles misturaram os conselhos e se debruçaram sobre o mundo material e agarraram-se ao ouro, como hoje, nesse período de transição, acontece. Mas as palavras de Jesus não passarão, e muitos hoje entendem, até Roberto Carlos, que na juventude era louco por carros, agora aos 84 anos, diz: melhor do que carro, do que dinheiro, é ter Jesus no coração. Porque aí utilizamos nossa força interior, nossa fé, do tamanho de um grão de mostarda, nosso pensamento positivo, nosso coração que Deus colocou para ser amoroso, mas permitiu que nós o tornássemos amorosos, agíssemos sobre nós mesmos. É linda a nossa história, a criação através de Deus, o Criador, mente universal, o auxílio de Jesus, porque estávamos perdidos num pântano de indagações, e as palavras de Jesus continuam agora a ser apresentadas através de Câmara Kirchner, de pesquisadores que conscientes da necessidade de descobrir essa verdade que nos liberta de nós mesmos. E nessa hora sai um livro lindo de Ruth Salviano sobre as mártires cristãs, onde ela diz que as mártires cristãs tiveram uma coragem, foram denunciadas, torturadas, mortas, e conseguiram fazer com que as sementes lançadas por Jesus brotassem, e agora, mais de 1000 anos depois, continuam a formar árvores lindas que oferecem ao mundo a beleza de suas flores e a possibilidade de ficarmos na sua sombra, mas de recebermos os raios de sol, de luz, de esclarecimento do Mestre de Nazaré. Não, irmão Jesus de Nazaré, suas palavras jamais passarão, pelo contrário, serão cada vez mais compreendidas por nós. As mártires cristãs perpétuas tinham um filhinho, deixou no colo da mãe quando foi denunciado e foi a ouvir, diríamos, inquisição, mas ainda era o julgamento. E os juízes falaram: renega Jesus e você está já, vai tomar conta da sua família. O pai dela invadiu o lugar do julgamento e mostrava o filhinho e falava: volta, filha, nega Jesus. Ela disse: não, eu não vou fazer isso com esse meu irmão querido. Eu amo Jesus, ele está certo. Vou à tortura e morro. Minha mãe toma conta do meu filho. E outras, felicidade, uma escrava, estava grávida, teve o bebê enquanto era julgada, deu para uma da sua crença levá-lo a julgamento. Os animais a rejeitaram, mas ela foi guardada, veio de novo para enfrentar os animais e, felizmente, um touro violento a jogou para cima, ela
desencarnou e o céu a esperava. Ela foi entre os justos, os bons, os corajosos. Uma menininha de 13 anos chegou e eles falaram para ela: olha aqui estão os deuses pagãos, ofereça sacrifícios e você volta para casa. Ela, impetuosa, pegou e derrubou os deuses pagãos, foi julgada e foi morta. Mas, diz um pai da igreja, se não me engano, foi Jerônimo, elas foram, o sangue delas regaram as sementes de Jesus de Nazaré e a verdade propagou-se pelo mundo e continua agora a se espalhar agora com o apoio da ciência atual, de máquinas poderosas. Jesus nunca errou. O convite dele é válido e continuará para sempre válida. Eu esqueci de marcar a hora. Quando chega a hora, por favor, disciplina, disciplina. Pode aparecer aqui do lado que eu paro. Eu vou lembrar ainda, nesse livro O Cérebro que se Transforma, que tem uma linguagem espírita, a força do pensamento. Eles não explicam de onde vem o pensamento, mas a parapsicologia dá as mãos ao espiritismo. Somos indivíduos trinos no nosso estágio de evolução, porque o que sabemos é que pouco sabemos. Então, humildade, por favor. Ninguém arrebitando o nariz que não tem cabimento, com bilhões de irmãos mais desenvolvidos. E nós encontramos nesse livro O Cérebro que se Transforma, e no livro de Barrita, no de Oliver Sacks, que são outros livros belíssimos, o pai de Barrita, que é um médico que cuida de casos que ninguém resolve. Ele aparece também no livro O Cérebro que se Transforma. O pai de Barrita teve um derrame incapacitante e ficou jogado numa cama. Colocaram numa instituição que devolveu meses depois e diz: olha, não vai ter jeito. Ele está e ficará como um vegetal. O filho Jorge estava começando, irmã de Barrita, estava começando medicina. Falou: não, eu não vou permitir isso com meu pai. Ele vai ficar bom. Para mim, ele já acreditava em Jesus. E ele arruma especialista e juntos trabalham pelo pai. Ele fala para o pai: você vai ficar engatinhando como um bebê. E engatinha junto. E fala: agora você vai caminhar. Anos se passam. Segurar nas paredes como um bebê. Provavelmente oravam, pediam a Jesus. E finalmente o doutor Pedro fica ótimo. Ele casa de novo, olha a coragem. Vai viajar, tem uma vida normal. 10 anos depois, subindo numa montanha, ele desencarna. Os filhos pegam o cérebro e levam para examinar. Pelo estado do cérebro, o derrame ainda estava incapacitante. O senhor Pedro não poderia fazer tudo aquilo, levar uma vida saudável, inteiro, falando, andando, graças ao trabalho do filho, com fonos e outros especialistas. É a força interior, é o espírito agindo graças ao auxílio espiritual sobre o cérebro doente e conseguindo a cura tão necessitada, tão desejada. O convite de todos os ensinamentos de Jesus não é para nos tornarmos chorosos, reclamões, crianças tolas. É para crescermos espiritualmente, é para compreendermos que somos deuses e somos luzes, é para que compreendamos que o Pai não nos abandona um instante, mas permite que construamos nosso conhecimento. Muito obrigada, muito obrigada. Confiança no Pai, cuja grandeza não podemos imaginar. Confiança no irmão Jesus de Nazaré, nosso mestre, nosso irmão muito amado, nosso cientista, nosso professor. Muito obrigada a esse trabalho lindo
feito por esse grupo que compreendeu Jesus de Nazaré e o Sermão do Monte. Sejam abençoados. Obrigada. Oi, dona Heloísa, agradeço aqui pela sua palestra, estão elogiando aqui, agradecendo bastante por tudo que você trouxe, e trouxe também muitas coisas para a gente poder procurar, né? Você deu muitos nomes de livros, muitas coisas, foi maravilhoso, muito bom mesmo, obrigado, o pessoal está Muito agradecendo. obrigada. Não mereço, mas agradeço. Muito obrigada, uma boa noite e continuem com ideias brilhantes. Precisamos. É isso Boa aí, muito noite, obrigada. querida. Boa noite. Então, antes da gente terminar aqui agora, vamos só dar um Prece. recado. Vamos fazer a prece, vamos terminar com a prece. E antes da gente terminar com a prece, eu queria avisar aqui também ao pessoal que está acompanhando que hoje, devido à nossa palestra, nós não teremos o Evangelho no Lar, que a gente faz online às sextas-feiras. Oi, Então, que na próxima beleza. semana, nós Graças a Deus. retornaremos normalmente no nosso horário lá, mas só hoje, excepcionalmente, que nós não teremos o Evangelho. Então, vamos agora aqui nos preparando para a nossa prece de encerramento, para nós encerrarmos esta noite, essa semana do caminho, da melhor forma possível. Então, vamos agradecendo primeiramente ao nosso Pai Criador, pelo dom da nossa vida, por estarmos aqui encarnados, por termos esta oportunidade de trabalharmos na nossa evolução, de aprendermos a cada dia e podermos nos melhorarmos, buscando sempre a nossa evolução espiritual. Vamos pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos ensinou e continua conosco, nos amparando, nos auxiliando nesta jornada, que deixou para nós o seu Evangelho de luz, que é o roteiro mais seguro que temos, e que nós possamos segui-lo com confiança, com fé, acreditando no amor, buscando sempre a paz que precisamos ter, que Ele abençoe o nosso planeta Terra, envolvendo o nosso planeta em vibrações de luz, de amor, de paz, muita esperança. Abençoe a todos nós, Senhor. Abençoe todos os lares, para que sejam ambientes de paz, de harmonia, de união. O ambiente em que nós somos primeiramente recebidos, onde vamos recebendo todos os primeiros ensinamentos. Uma célula tão importante, que depois vai crescendo, crescendo, e a gente vai podendo se tornando parte desta humanidade, como seres que somos, para vivermos e nos auxiliarmos uns aos outros. Mestre Jesus, abençoe a cada um de nós, e assim também vamos agradecendo por essa semana abençoada que tivemos, convidados que aqui estiveram. Hoje a dona Heloísa Pires, que esteve conosco, trazendo mais uma noite de aprendizado, e pedindo a Jesus que permaneça conosco, que nos fortaleça, para que nós possamos continuar na sua seara, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças ao nosso Mestre Jesus. Graças Que assim a Deus. seja. Uma boa Tia noite, dona Mônica, Heloísa. só Uma boa saber, noite. você é a Mônica? Isso, eu mesma. Ah, prazer em conhecê-la. Obrigada. O prazer é meu. Muito obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigada, querida. Boa noite. Boa Abraços e a noite. família. Muito obrigada. Boa noite a todos, Boa noite. pessoal. Bom